Nesse episódio é feita uma sessão de perguntas e respostas sobre temas como automação, democracia econômica e energia renovável. Transcrição, então. Bom, bem-vindo a Revolution Now, episódio número 12, dia 2 de dezembro de 2020. O nome dele é Peter Joseph, então, para quem está acompanhando o programa desde o início e já deve ter uma boa ideia desse podcast, são 12 episódios que ele tenta o seu melhor de não perder o tempo de ninguém e manter os episódios diretos e educativos. Porém, hoje ele desvia um pouco do formato usual e responde algumas perguntas enviadas. Como pode ser um pouco confuso, um punhado delas foram selecionadas que melhor justificam uma resposta mais substantiva. Ou seja, não apenas algumas perguntas e respostas rápidas, mas expandindo os elementos observados conforme o necessário. Ele também editou algumas das perguntas para maior clareza e concisão. Iniciando então, finalmente. Pergunta número 1. Você pode explicar como vê a automação como solução dada à realidade da escassez de recursos? Como mais tecnologia pode resolver um problema sem aumentar o outro? Bom, é um pouco vago aí, mas acho que entendi, Peter Joseph. Vamos primeiro começar com o assunto da automação em si. A automação é uma ferramenta. Apenas mais uma ferramenta e uma das muitas no interesse de pós-escassez. Mas é uma ferramenta muito interessante porque nasceu de gerações de investigação científica e técnica para desenvolver mecanismos para acabar com tarefas humanas inseguras e monótonas. O resultado final é que é praticamente irresponsável, socialmente irresponsável, não automatizarmos o máximo possível, visto que isso não só pode libertar a humanidade do trabalho mundano e perigoso, mas o uso da automação também se mostrou muito mais eficiente, mais preciso e menos dispendioso na realização de trabalho. Simplificando, devemos trabalhar logicamente para automatizar o máximo humanamente possível neste planeta, porque é completamente irracional não fazê-lo. Se quisermos manter os verdadeiros princípios econômicos de sustentabilidade, eficiência e produtividade, sem falar nos cuidados com a segurança humana e bem-estar humano, saúde pública, entre outros mais. Como mencionado no podcast anterior, o avanço exponencial da tecnologia da informação, aplicada a sistemas automatizados, pode nos catapultar rapidamente para uma realidade bem diferente. O problema hoje é que não incorporamos corretamente. Portanto, a eficiência de custos da automação do trabalho acabará se tornando competitiva em comparação ao trabalho humano em praticamente todos os setores. Sim, isso vai acontecer. É apenas questão de tempo antes que seja mais barato para um restaurante, digamos, instalar sistemas totalmente automatizados na frente e nos fundos da casa, em vez de ter que contratar pessoas para cozinhar e carregar a bandeja. Essa é a trajetória econômica geral do ponto de vista da lucratividade, do ponto de vista do jogo atual que a gente vive, de hoje. Portanto, o proprietário da Starbucks pode alegar que nunca automatizará, porque deseja manter o foco centrado no ser humano em suas lojas, blá blá blá. Sim, ele disse isso, mas ele não está no controle da decisão. Porque as leis da dinâmica competitiva do sistema de mercado que controlam. Basta uma rede de restaurantes e cafés concorrentes começar a implementar a economia de custo por meio de automação do trabalho, que forçará o Starbucks a fazer o mesmo, porque de outra forma ele não vai conseguir competir. De uma perspectiva moral, de forma ampla, eu honestamente acho que valorizar todo esse absurdo romântico e de mistério de seres humanos servindo como escravos públicos uns aos outros, em funções de serviço, no final das contas será visto como é. Apenas exploração opressora de pessoas vulneráveis que não têm outros meios de sobreviverem. Não consigo pensar em nada mais simples do que automatizar uma cafeteria para produzir transações mais rápidas, mais seguras, mais precisas de fato nas bebidas preparadas, o mesmo com bar.
Esse tipo de coisa é tão fácil de automatizar que é cômico. Mas mesmo assim, todo mundo se esconde atrás dessa sociabilidade que temos de ter pessoas lá escravizando para não servirem. Olha, eu não sei vocês, mas se eu vou no Starbucks, o que é raro, tudo que vejo é um grupinho de jovens geralmente miseráveis, monotonamente preparando bebidas, amontoados num espaço apertado, com um olhar vago, enquanto entregam o seu pedido. Bom, no entanto, esse é um lado que as pessoas tendem a não ver no debate. E isso me causa uma lembrança engraçada, quando fui no programa de Joe Rogan, há anos atrás. Fomos numa farmácia, ele, eu e seu produtor, e depois da entrevista, e esperando na fila, ele disse comicamente ao seu produtor, olha, veja, no mundo de Peter Joseph não seríamos capazes de fazer isso. Referindo-se a não poder comprar coisas e a liberdade de comprar coisas. Ele estava assumindo a posição basicamente daqueles que se beneficiam do sistema, não daqueles que servem o sistema. E a minha resposta foi imediata. Bem, no meu mundo não haveria um ser humano passando seus dias vendendo chiclete atrás de um balcão. É realmente um estado sociológico e psicológico fascinante. Esse é o tipo de elitismo que as pessoas sentem subconscientemente. Você pode ter interesse próprio e querer as pessoas te servindo. Ou pode ter compaixão pelas pessoas que estão em posições infelizes, nas quais claramente não querem estar, quando são coagidas pelo sistema a incorporar tal servidão. Então, o que o cabeça do Starbucks diz é um truque, é uma fachada, é apenas uma jogada de marketing para ter todos os escravos bem na frente da casa, da loja, do café, para que você possa ser servido e sentir que há algum valor nisso, que eu acho que com o tempo será revertido no sistema geral de valores sociais. Se há uma trajetória racional nessa frente, acho que com o tempo os chamados criadores de empregos não serão mais elogiados por seus esforços. Veremos empregos pelo que são, que é uma expressão de ineficiência que requer ação. E os verdadeiros elogios serão dados a pessoas que buscam eliminar a necessidade de papéis humanos monótonos e perigosos. Para o diabo com os criadores de emprego. Uma noção antiquada que significa ineficiência e exploração. Devemos aplaudir de pé os criadores de sistemas automatizados. Esses são os verdadeiros engenheiros que tentam beneficiar a humanidade, não os criadores de empregos. De qualquer forma, continuando, vamos considerar uma outra tangente em relação à automação, que acho que precisa ser mencionada. Se é que não mencionei antes, que é a ascensão da automação do trabalho, que representa a contradição mais forte dentro da evolução do capitalismo. O capitalismo foi um sistema, mas o ambiente mudou, as condições mudaram. E essas contradições, muitas delas de fato surgiram. Portanto, aqui se tem um sistema que, por definição, requer uma força de trabalho empregada para obter dinheiro, salários, e, portanto, poder de compra para gastar de volta no sistema para manter o consumo cíclico em andamento. Então surge a tecnologia automatizada, que com o tempo está se tornando mais barata e eficiente do que a mão de obra humana. A contradição é clara. Pela busca por eficiência de custos, as empresas rumarão para a automação quando ela for mais barata e mais eficiente que a mão de obra humana por força da natureza dos negócios. É assim que os negócios pensam. Agora, destaquei essas duas tangentes para enquadrar o debate sobre automação um pouco mais completamente do que a questão perguntou. A resposta à primeira parte dessa pergunta deve levar isso em consideração, porque a automação versus a escassez de recursos existentes ou o efeito que a automação pode ter sobre a escassez de recursos é simplesmente muito vaga. Se precisa ser mais específico, pois há muitos outros fatores. Mas entenda onde você quer chegar com essa pergunta, em termos de ações retronegativas. Como a segunda parte de sua pergunta também destaca, a questão é, mais uma vez,
como mais tecnologia pode resolver um problema sem aumentar o outro. Mais uma vez, é preciso haver mais especificidade nessa questão, porque ela é amplamente especulativa e a resposta é sempre que um empurra o outro. Tudo tem uma ação retronegativa. A aplicação de um dispositivo de solução de problemas pode gerar novos problemas em vários graus. Veja o atual estado da energia renovável, por exemplo. Existem naturalmente vários problemas com vários meios em termos de efeitos ambientais que precisam ser combatidos. Então, naturalmente, se tem que equilibrar as consequências por meio de análise para descobrir como se está ganhando, enquanto ainda pode haver retroações negativas ocorrendo. Mas se está ganhando ainda no geral. Como um exemplo bem rudimentar, moinhos de vento podem matar passarinhos. Muitos passarinhos. Mas muitos passarinhos morrerão no longo prazo se não pararmos a poluição que destabiliza a atmosfera. Enfim, tudo isso é ciência de sistemas. Sugiro que as pessoas examinem um pouco esse pensamento. Em termos de automação, tudo se resume à maneira como o design das máquinas é implementado. Eu digo que se houvesse interesse econômico direto em automatizar em todos os setores com verdadeiros parâmetros de eficiência, mudando nossas economias para que as pessoas não precisassem mais de trabalho por renda, por extensão, o colapso do crescimento baseado em consumo da economia e toda a vaidade que vem junto com a distorção de valores que herdamos, é certeza que as ações retronegativas de uma aplicação inteligente de automação seriam muito menos cáusticas do que o caos que vemos hoje. Sindicatos e por aí afora continuam com a guerra entre proprietários, os donos, e trabalhadores, você. Então, por que não puxar o tapete debaixo de tudo nesse nível? Esse é apenas mais um nível de defesa desse aplicativo. Parece-me perfeitamente lógico que, dada a eficiência da rede, se for bem feita, veríamos uma redução na destruição do ecossistema e no excesso de recursos usados. Mas, mais uma vez, esse é um resultado a nível de sistema. Portanto, outros fatores devem ser levados em consideração. Ok, número 2. Quais métodos você acha que são mais adequados para o gerenciamento futuro de nosso ambiente? Aqueles que podemos começar a lançar bases agora, por exemplo, a internet ainda é nossa maior ferramenta de organização. Como podemos melhor usá-la para facilitar as mudanças de design? Bom, são duas perguntas aqui, embora sejam interrelacionadas. Vamos começar com a gestão futura do meio ambiente. Em meu terceiro filme, Zeitgeist Moving Forward, há uma seção chamada Project Earth, que descreve de maneira grosseira a lógica mais óbvia para o gerenciamento e uso de recursos globais. Acho que se vamos considerar a ideia de método, ele funciona a 2 níveis. Existe um método de organização técnica e científica que lida com a eficiência de gestão de recursos e outras características verdadeiramente econômicas, e depois há o sistema aplicado real que permite tal gerenciamento, a própria ferramenta em si. Em outras palavras, existe a teoria e o princípio do que é necessário para uma economia funcionar de forma otimizada. Estar estruturalmente ciente da escassez de recursos, utilidade dos recursos, reciclagem de resíduos e outros parâmetros econômicos necessários. Então, ao método real pelo qual fazemos isso, os programas, o hardware e as redes físicas, e por mais que eu odeie invocar a Amazon por qualquer motivo, por causa de seu status de monopólio e abuso contra trabalhadores e assim por diante, as realizações da Amazon são realmente incríveis quando se trata de engenharia de sistemas. Os estoques são catalogados com sensores, sistemas autônomos de transporte, um grau assustador de eficiência física geral ocorre através da distribuição da Amazon e até mesmo em alguns de seus mecanismos de produção. O que aconteceu com essa eficiência tecnológica excepcional, de acordo com o que falamos antes, com a efemerização, que é o fazer mais com menos,
levando a custo marginal zero, é que eles conseguiram esmagar seus concorrentes por causa da eficiência de sua rede e da redução de custos que repassaram aos consumidores. Surpreendentemente, a Amazon sozinha em todo o e-commerce da internet possui 45% da atividade comercial. Merda. Quem precisa de qualquer outro mecanismo quando se tem esse tipo ultrajante de capacidade em uma instituição do ponto de vista técnico? Agora, obviamente não é uma empresa de desperdício zero e não é sustentável há muito tempo. Mas espero que entendam que minha questão aqui é no nível técnico. Não se trata de Jeff Bezos e da Amazon como identidade. Estamos falando de eficiência técnica e física por meio de sistemas, não da estrutura de mercado em busca de lucro. Na verdade, enquanto os libertários provavelmente enlouquecem com essa afirmação, a proficiência técnica da Amazon estabelece a base para um monopólio natural verdadeiramente eficiente, dado o quão global é o seu alcance. Teoricamente falando, imagina se você nacionalizasse completamente a Amazon e depois transformasse em um sistema de desperdício zero de produção, design e distribuição eficientes. É fácil ver como esse tipo de infraestrutura avançada poderia funcionar em uma economia baseada em recursos no nível técnico, sem a necessidade de mercados. Odeio usar a palavra monopólio, na verdade, mas espero que entendam a comparação. Monopólio natural significa design integrado. Em uma economia futura que seja verdadeiramente eficiente, seja verdadeiramente integrada. Se terá uma democracia econômica onde as pessoas participam por meio de sistemas, CAD e design. Conforme mencionei no podcast anterior, eles envolverão uma rede como a Amazon e a infraestrutura que é robusta, que a Amazon possui atualmente seria utilizada para a produção, distribuição e reciclagem de design eficiente e sustentável. Então, tudo isso é simplesmente dizer que temos exemplos de eficiência de nível de sistema em bolsões que já existem, que servem como modelos rudimentares para o que devemos buscar no futuro. Agora, de forma mais ampla e mais específica para a pergunta, em termos de meios que podem ser usados possivelmente através da internet para facilitar um novo sistema de gestão de recursos, incorporando os princípios e protocolos de sustentabilidade que aludi anteriormente, estão detalhados no apêndice de meu livro The New Human Rights Movement. Então não vou entrar nisso porque é muito complicado num programa de áudio. Mas há uma ideia de um projeto que apresentei anos atrás chamado Global Redesign Institute, o Instituto de Redesign Global. Embora eu não tenha conseguido, ou atualmente não promovo tanto esse tipo de esse projeto, por causa da magnitude dele, outras pessoas falam sobre ele. Portanto, é bom ver o conceito em discussão geral por aí. Mas falando sobre a questão dos potenciais de gestão, o Instituto de Redesign Global e as ideias periféricas que o cercam abraçam esse conceito de projetar sistemas online que são integrados, que são colaborativos para mostrar a mecânica de como uma sociedade nova, que não é baseada em mercados, ou pelo menos limita mercados o máximo possível. Então se cria uma versão reduzida deste software de gerenciamento de recursos e ele funciona como um aplicativo de jogo, da mesma forma como Buckminster Fuller fazia em seu World Game, o jogo mundial, anos atrás, décadas atrás, para aqueles que estão familiarizados. Mas dado esse estado de avanço tecnológico hoje, se pode facilmente modelar em um sentido fictício, não necessariamente referenciando os verdadeiros recursos da Terra ou a ciência por trás de sua utilidade explicitamente em um cenário de vida real. Ao invés disso, se faria isso em um cenário fictício, como uma forma de jogo, como afirmei antes. Nesse ambiente de jogo, com aquele arranjo fundamental de que temos todos os recursos da Terra documentados e conectados, sabemos o que temos, sabemos os estratos de utilidade das aplicações. Em seguida, se mostra como as pessoas podem se engajar nesse tipo de sistema em uma democracia econômica direta.
Suspeito que a maioria das pessoas que estão me ouvindo são familiarizadas com os sistemas CAD, ou já ouviram falar deles. CAD significa Computer Aided Design, é um design auxiliado por computador. Sistemas de design auxiliado por computador que se tornaram muito bons como uma ferramenta de design de materiais, onde se pode aplicar física e circuitos do mundo real e assim por diante ao software, para ver a funcionalidade das coisas no sistema, em oposição a testes físicos. Provavelmente os testes físicos serão necessários no estágio final de muitos tipos de avanços, mas estão ficando cada vez melhor em termos de simulação por computador. Então vamos imaginar um sistema CAD, Computer Aided Design, de acesso público para o design de um bem. Mas ele funciona não apenas como um desenvolvimento pessoal, você fazendo todo o trabalho, mas também tem um componente social, onde todos que trabalham em designs funcionais semelhantes podem interagir diretamente com diferentes graus de julgamento e ajuda ocorrendo entre as partes. É um design colaborativo. Construindo maneiras de aproveitar nossa mente coletiva de forma colaborativa, nosso group minds, a mente colaborativa. Mas o verdadeiro truque é incorporar um tipo de inteligência artificial inferencial, que possa entender o que se está fazendo, que observa propriedades, os materiais, os objetivos, a física e toda a ciência por trás de um determinado produto e que saiba o que será mais eficiente a qualquer momento com base em um cálculo acadêmico rudimentar de parâmetros que cercam a funcionalidade econômica. Então, se eu pudesse desenvolver um programa desses, o que gostaria de ter feito antes, mas não tenho esse tipo de experiência, não tenho dinheiro para financiar, mas se você projeta um programa e o coloca em prática, e isso mostra a experiência e a ciência por trás da gestão eficiente de recursos, design integrado e todo o espectro de desperdício zero, de onde você vai, faz o design, extrai, produz, distribui, recicla, naquele ciclo sem fim. Provavelmente, o mais importante, se pode comparar os resultados da eficiência com a merda do que fazemos hoje. Isso, sem dúvida, seria uma ferramenta educacional muito, muito potente, para não mencionar um desenvolvimento preliminar para buscar e criar sistemas de gestão futura de recursos e democracia econômica. De qualquer forma, falei muito sobre isso na minha palestra de 2013 em Berlim, chamada Cálculo Econômico em uma Economia Baseada em Recursos, se vocês quiserem conferir. Então, espero que ajude no que diz respeito à pergunta. Como comentei, estou preparando uma palestra para janeiro de 2021 e essa é uma das ideias na minha agenda, mas de forma mais refinada, junto com outros elementos práticos que espero colocar em prática. Por fim, no que diz respeito ao Instituto de Redesign Global, historicamente, há um nível de discussão que ainda eu não trouxe à tona, que tem a ver com a criação de um ambiente online para redesenhar, para reprojetar todo o planeta do ponto de vista físico macroeconômico. Então, é uma réplica da Terra, sem infraestrutura existente. E se permite aos usuários literalmente reprojetar o planeta inteiro com base em princípios de eficiência, com base em proximidade e todos os parâmetros de ciência e otimização de sustentabilidade que são necessários. Essa é outra ideia interessante que poderia ser colocada em forma de jogo. Imagine as pessoas competindo para obterem a melhor pontuação estatística de quanta eficiência criaram por meio desse projeto. Eu sei que já existem alguns jogos por aí que fazem coisas semelhantes. Esses são jogos de design, mas não sei se eles incorporam coisas como estatísticas, mas se alguém souber, por favor, me avisem. Ok, passando para a pergunta número 3, abre aspas. Peter, você já viu o filme produzido por Michael Moore chamado Planet of the Humans, Planeta dos Homens? Qual foi sua impressão sobre as alegações feitas em relação à energia renovável, já que ela não é uma solução? Fecha aspas.
Sim, eu vi o filme e acho que houve grande valor em declarar a tomada corporativa clara e óbvia do movimento ambientalista, como é de se esperar. Não deve ser surpresa que os principais atores do movimento, o ambientalista, frequentemente estão em conluio com o inimigo pela força de seus interesses ativistas. É o complexo industrial ativista mais uma vez. Assim, toda aquela lavagem verde e ilusória geralmente prevalecem, enquanto esse tipo de sensibilidade moral fica para trás, como costuma ser o caso, onde as pessoas justificam e racionalizam essas coisas que têm que fazer, que em última análise trabalham contra seus interesses de longo prazo, como ativista, mas ajuda-los no curto prazo financeiramente com seu status, ou publicidade, ou vendas, e etc, etc, etc. Em termos de análise real dos filmes sobre o estado das energias renováveis, a coisa toda, é claro, foi extremamente descuidada. O problema fundamental com os críticos da aplicação de energia renovável, pelo menos nesse contexto, é que eles não olham para as tendências de longo prazo e para onde rumamos com o aumento da eficiência se permitida com fluidez. Eles não assumem uma perspectiva de sistemas, uma perspectiva de rede quando se trata de lidar com a intermitência inerente e os problemas gerais de cada fonte renovável. Portanto, eles têm que trabalhar juntos. É daí que vem a eficiência, a integração de tudo isso. Então, as duas coisas que achei declaradas repetidamente naquele documentário foram que, os recursos que temos que usar para fazer esses sistemas renováveis funcionarem são profundamente problemáticos porque requerem toneladas de hidrocarbonetos. Essa é uma tendência que será corroída lentamente, conforme aumenta a eficiência, associada à ideia de que a energia eólica não funciona quando não tem vento e painéis solares não funcionam quando está escuro. Todas essas coisas claramente são um problema de design de sistema. Por exemplo, imagine uma casa que funciona não apenas com energia geotérmica, mas também com energia solar e eólica. Sem falar que incorpora sensores piezoelétricos e outras que captam vibrações e as convertem em energia, basicamente transformando a casa inteira e toda a sua dinâmica em uma máquina geradora de energia. Você combina isso com o advento dos supercapacitores que estão no horizonte já para armazenamento de bateria, não apenas se terá mais eficiência gerada na maioria das áreas do mundo necessária para tal casa, mas também se poderá distribuir essa eficiência para outras áreas como uma forma de redundância. Existe toda uma rede de pessoas com painéis solares na Alemanha, e elas não apenas utilizam esses painéis, mas também compartilham sua energia extra entre si, por meio de redes localizadas. Eu sou o primeiro a admitir que os potenciais já estão aí. Quando se usa métodos de integração e ciência de sistema, não tenho dúvidas de que haverá uma abundância de energia que terá custo marginal zero no futuro. O problema, porém, é que ninguém agora realmente empurra isso da maneira certa. Isto deveria ser um projeto universitário, mais uma vez, como um projeto Manhattan. Como se fazer isso sem uma interferência de tentar ganhar dinheiro? Esqueçam todo aquele aspecto de vendas, de marketing dessa equação e concentrem-se apenas na tecnologia de eficiência e na ciência necessária para isso. Se você faz com que as universidades se reúnam por meio de um projeto Manhattan, desculpem soar como um disco quebrado, porque sempre uso essa referência quando se trata desse tipo de pensamento. Mas se tivéssemos nossas prioridades bem definidas, não tenho dúvidas de que praticamente tudo o que reclamam no documentário produzido por Michael Moore, Planet of the Humans, está fundamentalmente errado, porque pressupõe um estado que temos agora, e as ineficiências que vemos no mercado como a única maneira que temos de fazer as coisas. No geral, as pessoas realmente não entendem, quando fazem essas análises, o quão poluído nosso ambiente de eficiência tecnológica e ambiente científico realmente estão pela busca de dinheiro, pela eficiência de custos e pela própria dinâmica do capitalismo. O documentário não apresenta os requisitos de projeto adequados necessários para eliminar os hidrocarbonetos, porque é individualizado, isolado, buscado com fins lucrativos,
sem integração proprietária, e mais, e mais, e mais, e mais, e etc. Dito isso, eu concordo com a conclusão geral que o filme faz, de que as pessoas terão de aprender a viver de forma diferente e mais minimalista. Toda a psicologia social gerada por esse sistema polui a psique humana, promovendo o consumismo, vaidade, materialismo e assim por diante. O sistema fixou a orientação egoísta de nossa natureza, por assim dizer. Natal, ação de graças, aniversários, tudo que inventamos, Dia dos Namorados, para garantir que as pessoas comprem, consumam em reciprocidade. Este sistema de valores materialista é simplesmente uma abominação. Não tem lugar em uma civilização que está tentando ser ecologicamente e socialmente sustentável, por mais difícil que seja para as pessoas lidar com seus próprios valores e estilo de vida. É uma reflexão importante. Todos nós conhecemos o cobiçado clichê de sonho americano e dos Estados Unidos como esse império que digeriu e absorveu muitos dos recursos e trabalho do planeta, produz a maior parte dos resíduos do mundo, etc. E ainda assim, se os outros países tentassem ser como os Estados Unidos, o planeta inteiro literalmente explodiria. Seria absurdo e, de fato, impossível para o mundo inteiro viver como um americano comum. O que quer dizer em profundo excesso, mergulhado em desperdício e etc. Para encurtar a história, tem de haver uma revolução cultural, uma revolução de consciência em direção ao minimalismo, vendo o valor nas relações humanas, não riqueza excessiva e compras e propriedade. Para mim, se eu pudesse estalar os dedos, eu não teria praticamente nada. Ao invés disso, me integraria em uma sociedade que fornecesse acesso. Garanto também que nesse minimalismo, se bem organizado, criando essa abundância após escassez, se terá uma população muito mais pacífica e feliz do que vemos hoje. Isso não é conjectura. Já houveram e há numerosos estudos de culturas indígenas, de culturas pobres que não sabiam que eram pobres. Eles descobriram que há índices de felicidade mais altos em pessoas que de fato têm vidas minimalistas, em oposição às desregradas sociedades orientadas por status materialista. No final, por mais estranho que possa parecer, a abundância após um certo grau de necessidades serem atendidas, torna-se um estado mental, torna-se um estado de espírito. Nosso valor como seres humanos está relacionado com uns aos outros e nossa conexão espiritual com a terra que nos deu origem. Não a busca de novas conquistas de status ou todas as trivialidades e a busca de anomalias de riqueza que vemos hoje e consideramos normais. Isso não é normal. É uma distorção social. É perversão, neuroses e doença cultural geral, como resultado, mais uma vez, do sistema social que nós suportamos por gerações, empurrando seus incentivos para dentro de nós como uma forma de condicionamento emocional, pregando as piores partes de nossa natureza. Esta civilização simplesmente não tem chance se todos anseiam por algo maior, melhor e por mais. Como se a ganância fosse boa, nas palavras de Gordon Gekko, do filme Wall Street, dos anos 80. E já que estou nessa tangente, a palavra-chave aqui é violência cultural. Não me lembro se eu toquei nisso antes, mas se tem violência direta, você tem violência estrutural e você tem violência cultural. Violência direta é o que parece. Violência estrutural, como falamos antes, tem a ver com a dinâmica institucional e de nível de sistema que sistematicamente cria danos aos indivíduos por causa do sistema ou da instituição resultante. Violência cultural tem a ver com pessoas que promovem valores que levam à violência direta e estrutural. De fato, eu não consigo pensar em nada mais culturalmente violento do que a ostentação de riqueza, como vemos no Brasil, muito, consumo conspícuo, competição desonesta, materialismo geral e praticamente qualquer coisa que promova o excesso. Bem, aqui estamos nós como uma espécie recente no planeta tentando descobrir que diabos está acontecendo. E ainda estamos cercados por todos esses
seres humanos distorcidos por um sistema social que quer devorar tudo e ter tudo e dominar tudo e por aí afora. Qualquer pessoa que promova valores hierárquicos, elitistas e materialismo está, em última análise, promovendo a desigualdade socioeconômica, que é uma das forças mais destrutivas do mundo hoje, causando enormes problemas de saúde pública em muitos grupos demográficos, mas geralmente em indivíduos de baixa renda. Tomo nota aqui para falar mais sobre violência cultural, porque é uma caixa de Pandora de avaliação moral, por assim dizer. É repleta e onipresente. E a gente conhece bem no Brasil, hein? Há tanta expressão disso em nossa sociedade que sistematicamente resulta em danos a outras pessoas. Nós nem mesmo vemos isso porque vivemos em uma ordem social tão grotesca e competitiva, movida pela escassez. Bom, é o bastante por hoje. Aprecio a atenção de todos e volto na semana que vem para continuar com mais perguntas e respostas, que tenho muitas e muitas e muitas. Tentando escolher as que têm mais valor e, claro, continuo enviando.